Você sabia que tem muita gente vivendo de renda sem nunca ter comprado um imóvel? E se eu te dissesse que você pode começar a investir no mercado imobiliário com menos de R$10? Bom, eu já tinha gravado esse vídeo aqui para vocês, mas acabou dando problema no áudio. Estou aqui de novo então falando para vocês sobre fundos imobiliários. Só por isso, esse vídeo aqui já merece o seu like. Hoje eu vou explicar tudo sobre os fundos imobiliários, como geram renda passiva e quais são os principais tipos para você investir. Então fica até o final, porque nesse vídeo eu vou te mostrar um erro que muitos iniciantes cometem e que pode fazer você perder muito dinheiro. Então, o que são fundos imobiliários? Ao invés de comprar um imóvel inteiro, você pode ser dono de uma parte dele, só que sem se preocupar com inquilino, IPTU, reformas e etc. Então, quais são as vantagens? Você tem uma renda passiva mensal, ele é acessível, né? Dá para você investir com menos de R$10. Hoje em dia, qualquer imóvel que você vai comprar, para você alugar depois para o Zé da Esquina, custa R$300 mil. E normalmente uma casa que você compra por R$300 mil, você consegue alugar ali na faixa de R$1.500 a R$1.800, o que daria aí por volta de 0,5% do valor do imóvel, fora todos os outros custos, né? Você tem um custo com reforma, você tem os custos com documentação e outra vantagem também é a diversificação sem precisar comprar vários imóveis. Então nessa parte eu posso dar um exemplo para vocês de um fundo que eu possuo na minha carteira, que é o TRBL11, que é um fundo de logística da Rio Bravo. Esse fundo ele possui poucos imóveis e um dos imóveis que é muito representativo no portfólio dele e consequentemente na renda é um imóvel que está situado em Minas Gerais e que está alugado para os Correios. Acontece que esse imóvel começou a dar alguns problemas de estrutura e a Defesa Civil interditou esse imóvel e posteriormente os Correios então pararam de pagar o aluguel. Isso impactou fortemente na receita desse fundo. Se a gente utilizar aqui o Status Invest, a gente consegue observar que de maio de 2024 para cá, ele caiu de 101 e agora nesse momento ele chegou a cair até aqui, no pior momento, 43% e nesse momento então nós temos uma queda de 40% no valor da cota, ou seja, você perdeu 40% do valor do seu patrimônio investido na cota, né? Digamos que você tivesse colocado ali, por exemplo, 100 mil, então você perdeu R$40 mil só no valor da cota. Quando a gente desce um pouco mais aqui, a gente consegue observar os dividendos, aqui ele mostra todos os meses que estavam sendo pagos. Antes desse problema ele pagava 85 centavos, agora ele está pagando 62 centavos e o imbróglio ainda não foi finalizado, então pode ser que ele ainda está pagando esses 62 centavos com caixa que pertence ao fundo. Então fazendo uma conta básica, 62 dividido por 85 menos 1 vezes 100. Então, aqui a gente perdeu cerca de 30% também na receita do fundo. Então, neste caso, se eu não tivesse uma diversificação, se eu tivesse apenas esse fundo, eu estou perdendo 40% na cota, praticamente 30% na nossa renda de aluguel, fora os 40% que a gente perdeu no valor da cota. Então, isso é muito importante, a diversificação, porque se, por exemplo, se esse fundo é 100% da sua carteira, você perdeu 40%. Se ele é 10% da sua carteira, então você perdeu 40% dividido por 10. Então, numa conta simplista aí, você perdeu apenas 4%. Como os fundos imobiliários geram dinheiro? Existem duas principais formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Uma delas é a valorização da cota, né? Então você compra ela a R$100, se depois você vender ela a R$110, você teve a valorização patrimonial da cota. Mas aí você tem também o dividendo mensal. Quanto você pode ganhar? Se você investir R$1.000 num fundo imobiliário que paga 1% ao mês, você estaria ganhando aí R$10 de aluguel sem fazer nada. Aí, claro, né, você tem que imaginar isso numa escala maior, até porque quando você compra um imóvel, por exemplo, de R$300 mil, você ganharia ali cerca de R$1.800 de aluguel numa casa, não é isso? Vamos dar uma observada aqui, então, em um fundo um pouco mais sólido. Um dos fundos mais negociados em bolsa é o Maxi Renda, que é o MXRF11. Esse é um dos fundos com mais liquidez na bolsa de valores. Vocês percebem aqui que ele tem um dividend yield, né? Ou seja, a rentabilidade de proventos dele foi de 12% nos últimos 12 meses, ou seja, perto de 1% ao mês. Essa é outra vantagem também dos fundos, né? Porque quando a gente para fazer o cálculo, naquele mesmo exemplo que eu te dei, esses mesmos 300 mil divididos por R$9,12, que é o valor atual do MXRF, você teria então 32.894 cotas, vezes, vamos olhar aqui qual é o preço de aluguel que está sendo pago por ele, quais são os proventos, né? A gente consegue observar aqui que ele sempre está pagando ou 10 centavos ou 9 centavos, aqui foi 9, aqui voltou para 10 centavos. Vamos fazer essa conta vezes 9 centavos, só aqui já teríamos uma renda passiva de 2.960, sem contar, claro, que esse valor ele é livre de impostos, né? Quando você tem uma casa e recebe aluguéis por ela, você precisa pagar imposto sobre esses aluguéis recebidos sobre essa renda passiva. Então, tipos de fundos imobiliários. Existem os fundos imobiliários de tijolo, que são fundos imobiliários de shopping, de lajes corporativas, né, que são de escritórios, de galpões logísticos.
né? E existem os fundos imobiliários de papel que investem em dívidas imobiliárias, que são os CRIs, né? Que seria um investimento em dívidas imobiliárias. E tem os FIs híbridos também, onde ele faz um mix dos dois, né? Ele investe tanto em papel quanto em tijolo também. Erros que iniciantes cometem ao comprar fundos imobiliários. Comprar qualquer fundo imobiliário sem analisar a qualidade do fundo. Então vamos dar uma olhada aqui em algum fundo específico. Por exemplo, o HGLG, ele é um fundo de galpões logísticos. Ele tem uma liquidez diária de 6 milhões e 400 mil. Ou seja, se você quer comprar 300 mil em cotas, você não vai ter problema nenhum, já que todos os dias 6 milhões de reais em cotas é negociada. O último rendimento dele foi de R$ 1,10 e a gente consegue analisar aqui todos os fundamentos deste fundo. A gente pode puxar aqui um histórico máximo desde 2016. Ele tem histórico, né? Então ele sempre paga ali nessa faixa de próximo a R$1, né? Aqui desde 2021 ele está pagando mais ou menos R$1,10 e de vez em quando tem alguns não recorrentes que pagam um dividendo um pouco maior. Então ele tem um patrimônio líquido de 5,5 bilhões. Você pode comparar isso com outros fundos, né? Para você, se a gente não souber o que se 5 bilhões é muito ou pouco para um fundo, a gente pode comparar com outros fundos, né? Então você tem uma cotação, você tem um valor patrimonial por cota. Então se você vendesse todos os imóveis que ele possui, a cota deveria valer R$ 162, porém a cotação atualmente está em R$ 152, ou seja, ele negocia com um desconto de 6% em relação ao valor da cota. Aí aqui vem a liquidez, né? O número de cotistas são quase 500 mil cotistas que possuem este fundo imobiliário. Ele paga hoje cerca de 9% de yield mensal. Então a gente consegue analisar diversos fundamentos, né? Qual que é a valorização nos últimos 12 meses, qual que é o valor patrimonial, né? Então de 2016 para cá esse valor patrimonial tem crescido, né? A gente consegue analisar aqui de forma bastante fácil aqui o fato relevante, né? A gente consegue baixar também os relatórios gerenciais do fundo, né? Então aqui, ó, vai ter bem bonitinho todos os meses, né? A CVM obriga que os fundos façam esse controle, né? Você vai ver aqui, então tem o Patria Log FI, que é o HGLG 11, ele tem uma cota de mercado a R$ 152, o valor patrimonial a 162, o valor de mercado, então, no momento, 5,1 bilhões, e assim segue, né? Ele mostra aqui a alavancagem, o ABL total, né? Então ele tem 1,6 milhão de metros quadrados para negociar. A gestora vai discorrer aqui sobre a parte técnica, sobre a parte comercial, sobre o comentário do gestor, e assim vai. Você consegue analisar então o balanço do fundo, quanto que entrou de aluguel. Então ele teve 2,9 bilhões de despesa financeira, teve um rendimento ali de X valor, despesas operacionais, né? Rendimentos imobiliários, então ele recebeu 4 bi de aluguel, né? Então esses 4 bi vai ser dividido pelas cotas e assim vai ser feito a divisão então dos aluguéis. A gente pode acompanhar aqui, ó, que é tudo muito bonitinho, muito bem informado. O rendimento do HGLG destoou bastante, então, do rendimento do IFIX, né? O IFIX seria como se fosse o Ibovespa para as ações, é o IFIX para os fundos imobiliários. Então, é um fundo que tem rendido muito acima da média. Aqui a gente consegue verificar que na pandemia ele caiu bastante, ele mergulhou ali, né? Quando todo mundo achou que o mundo fosse acabar e etc. E depois ele voltou a subir, então em um certo momento, no curto prazo, ele não foi bem. Atualmente a gente tem taxas muito altas, né? A taxa Selic batendo em 13,25 e a gente ainda tem expectativa de mais um aumento para 14,25. Mesmo assim, quando a gente olha no longo prazo, é um gráfico que sobe bastante e ele segue. Então a gente vai ter aqui 16 páginas onde a gente consegue analisar tudo desse fundo imobiliário. Focar apenas no dividendo e ignorar o risco. O que dá para fazer? Eu posso vir num site como o Status Invest e puxar aqui todos os fundos do jeito que eu quero. Eu quero um fundo que pague pelo menos 10% de dividend yield, um fundo que tenha preço sobre valor patrimonial de no máximo 1. Se eu tenho um fundo que tem 2 prédios, por exemplo, esses 2 prédios juntos eles valem 1 bilhão, então o preço sobre valor patrimonial é o preço que o mercado está pagando versus o valor que o prédio deveria valer, que o imóvel, na verdade nem sempre é prédio, né? Você tem fundos de papel, como a gente já disse, e diversos fundos. Então, eu posso colocar um leve filtro e buscar. Então, ele vai abrir aqui uma lista, né, com diversos fundos aqui, e aí eu vou organizar por dividend yield. Tem fundo que está pagando aqui 126% de dividend yield. Eu não faço a mínima ideia de qual fundo é esse, mas assim, se ele está pagando 126% de dividend yield, ele está pagando por ano um valor acima do que ele vale, ou pagou, na verdade, né? Não quer dizer que no próximo ano isso vai acontecer de novo. Mas assim, se eu for um pouquinho para frente, só para a gente sair desses muito fora da curva, eu posso pegar esse BNFS, posso dizer de forma simplista que ele me paga
22% de dividend yield ao ano, ou seja, se eu pego aqui na calculadora e falo, vou comprar 300 mil reais em cotas desse fundo, vezes 22 e 29% isentos de imposto de renda. Então eu ganharia aí 66.870 no ano, se eu dividir isso por 12, daria quase 6 mil reais por mês. Então assim, se você não for muito ganancioso, você já vai perceber que alguma coisa de errado deve ter. Então a gente precisaria fazer uma análise um pouco mais profunda, né? Se você for ver aqui, ele tem apenas 5.500 cotistas, né? Então, o próximo fundo tem 74 mil cotistas, tem esse aqui que tem 94 mil. Então, a gente já percebe aqui que é um fundo que tem muito poucos cotistas. Logo, quando a gente verifica também a liquidez diária, ele tem 117 mil reais de negociação por dia. Lembra que a gente verificou o HGLG? Vamos organizar aqui por diária. O HSML tem negociações de 3,5 milhões por dia. O VISC, 3,4 milhões por dia. Aqui ele tem 112 mil. Então, voltando aqui para o Dividend Yield, é um fundo que, apesar de estar pagando um bom Dividend Yield, não quer dizer também que ele vai pagar no futuro. Então, Dividend Yield CAGR nos últimos 3 anos está em queda. O que significa? Significa que nos últimos 3 anos ele não subiu esse Dividend Yield. O Dividend Yield está em queda mesmo tendo pagado 22%. O lucro a mesma coisa. Então, esse fundo então é o Banrisul Novas Fronteiras. Eu não sei do que é, tá? Não conheço o fundo. A gente poderia pegar algum relatório gerencial e verificar, mas eu vou simplesmente comparar ele aqui então com alguns fundos um pouco maiores. Teoricamente, gente, aqui a gente teria que analisar fundos, comparar fundos com outros fundos do mesmo setor. Por questões educativas, a gente vai analisar aqui comparado a fundos que a gente já conhece a qualidade, mesmo sendo de outros setores. Então, a gente, de princípio ali, você já percebe que esse fundo ele caiu 33% nos últimos 12 meses. Então, assim, como que um fundo que está pagando 22% de dividend yield caiu 33%? Isso acontece também. Às vezes você adquire um fundo por R$100 a cota. Se ele te paga 1%, você está recebendo R$1 por cota. Esse fundo, neste caso, ele caiu para R$70. Se ele manter essa mesma R$1 por cota, ele está então agora R$1 dividido por 70,25. Ele passou de 1% para 1,4% ao mês de rentabilidade. Então, a gente percebe que não é porque aumentou o dividendo, não é porque aumentou os aluguéis, é porque baixou o valor da cota. Então, existem algumas armadilhas e existem muitas pessoas que cometem esse tipo de erro de olhar apenas o dividend yield. Então, se você quer construir uma renda passiva, os fundos imobiliários são uma excelente alternativa. Mas como qualquer investimento, é preciso estudar e escolher com cuidado. E claro, ir começando aos pouquinhos e colocando o pezinho aos pouquinhos, e como qualquer investimento que você vai fazer, como qualquer coisa que você vai iniciar na sua vida, é necessário bastante estudo e é necessário tempo, uma curva de aprendizado ali para a gente começar a saber o que está fazendo. E claro que nesse canal aqui eu te ajudo a encurtar esse caminho. E só por essas informações eu acho que já vale o like nesse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aqui no canal para mais dicas de investimento e dá essa moral aí, ajuda a gente está começando esse canal aqui no YouTube e pretende aí cada vez ter acesso a mais pessoas, ser mostrado para mais pessoas, para que mais pessoas consigam aprender sobre finanças, nesse nosso Brasil, que infelizmente tem uma carência muito grande de educação financeira. As pessoas elas não conseguem controlar o orçamento delas. E é isso. Comenta aqui qual FI você já investe ou qual FI você quer começar a investir. Um abraço, até a próxima.